Uma fé morta é uma fé inexistente, porque ela não é operante, ela está morta. E uma fé morta é a fé que não se manifesta através das obras. Não que as obras salvam ou que as obras produzam fé, mas a fé produz obras. Tiago chama isso de obras da fé. Uma vez que somos salvos pela fé, esta fé que nos salvou necessariamente tem que gerar obras na nossa vida. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens, estudando o primeiro trimestre de 2025. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 5, do dia 2 de fevereiro de 2025. O título da nossa lição é Autenticidade contra uma fé morta. Nós estamos estudando durante esse trimestre a autenticidade cristã na carta de Tiago. E a autenticidade, já estamos tratando aí durante as demais lições do trimestre, estamos tratando do que? A autenticidade gera diversas coisas. E na aula de hoje, a autenticidade ela vai lutar contra uma fé morta. O texto principal da nossa lição está na primeira epístola de João, capítulo 3 e o versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Quando João fala sobre não amar de palavra, ele está falando que nós não podemos amar simplesmente por falar. É preciso demonstrar por obras, por atitudes e amar em verdade. Quando é que a verdade aparece? Quando os atos produzidos pela verdade são visíveis a todas as pessoas. O resumo da lição nos diz que a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Essa questão é uma questão tão prática na Bíblia e tão nítida que o texto áureo da Bíblia diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, logo após João falar desse grande amor de Deus, inexplicável, como ele fala, de tal maneira, ele utiliza um verbo. Ele amou de uma maneira tão intensa que ele deu. Verbo dá ação aos seres. Então, se há um verbo dando ação ao próprio Deus na demonstração do seu amor, por que conosco seria diferente? Não é verdade? Então, a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. O texto bíblico da lição de hoje está em Tiago, capítulo de número 2, versículos 14 ao 26, que nos diz o seguinte: Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Perceba que Tiago não está dizendo que uma coisa substitui a outra. Ele está dizendo que uma coisa não pode existir sem a outra, ou seja, a fé sem as obras é morta. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha, Tiago é incisivo, incisivo. Porque ele está dizendo, se você só crê, mas essa sua fé não é manifesta em obras, você está sendo igual ao diabo, porque o diabo também crê. Os demônios também creem.
Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, Tiago é muito incisivo na sua fala. E é claro que ele está corretíssimo ao fazer esta abordagem, porque não adianta nós falarmos que servimos a Deus, que amamos, não adianta nós falarmos que cremos no Senhor Jesus, se nós não fazemos as coisas que ele manda. Se a nossa fé não redunda em obras, se ela não se manifesta em obras. Obras da fé, não obras para a salvação, mas obras da fé, uma vez já fomos alcançados pela salvação. A gente vai ver no corpo da lição aqui por que que Tiago faz essa referência de Abraão e Raabe. Isso é tão interessante. Abraão está escrevendo para o povo, Tiago, perdão, está escrevendo para o povo judeu, aos hebreus que estão dispersos, né? O Tiago fala sobre isso lá no início do seu livro, aqueles que estão dispersos. E aí ele pega Abraão, que é o pai da fé, e ele pega também ele pega também Raabe, que é uma gentia e é também uma meretriz. É interessante que ele faz isso. Tiago fala, ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, ele está dizendo que ele está escrevendo para o povo judeu, para aqueles que se encontram na dispersão. O povo judeu disperso, não é? Mas ele apresenta esse paradoxo. Abraão, o pai da fé, alguém muito considerado pelos judeus, e apresenta Raabe, uma gentia, mulher, não judia e meretriz. E ele vai mostrar que tanto Abraão quanto Raabe foram justificados foram justificados pela fé, mas demonstraram essa fé através das suas obras. Ou seja, a fé, as obras da fé, as obras que manifestam a fé, é capaz de justificar a todos. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre os perigos de uma fé improdutiva. Os perigos de uma fé improdutiva, uma fé que não produz nada. Primeiro parágrafo, inutilidade. E ele vai deixar aqui, ó, coloca a fala de Tiago. Que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Tiago continua. Porventura, a fé pode salvá-lo? E aí o nosso escritor vai dizer uma fé que não se traduz. Uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou na igreja. Se a fé é inútil, se ela não tem utilidade, ela não produz nada. E o evangelho é um evangelho produtivo. E a fé tem que ser produtiva. Dúvidas têm surgido no decorrer dos séculos a respeito deste texto da carta de Tiago, como se fosse uma contradição ao ensino de Paulo no tocante à salvação pela graça e não por meio das obras. Mas não existe nenhuma contradição. Já foi falado, algumas pessoas falam que Lutero, por exemplo, tinha uma certa aversão à carta de Tiago, justamente porque Lutero
foi a reforma protestante que foi startada por Lutero, teve como base a carta aos Romanos, a salvação não vem de vós, é pela fé, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas é claro que tanto Paulo quanto Tiago estão corretos. Paulo está falando da salvação e Tiago está falando das obras da salvação. Obras que são produzidas, que precisam ser produzidas a partir do momento que nós recebemos a fé em Jesus. Então não há paradoxo nenhum entre Paulo e Tiago. Ainda neste ponto, o nosso escritor diz que todos serão recompensados diante de Deus pelas suas ações. Deus é um Deus meritório. Eu falo que não há mérito em nós na salvação. Nós fomos salvos pela vontade de Deus, até o ato de levantar as mãos e responder positivamente à salvação, isso não é mérito nosso, foi porque o Espírito Santo agiu na nossa vida e nos revelou a salvação, mas há um mérito nas obras. Jesus, ele disse, eis que venho, sem demora, e tenho galardão para cada um, segundo as suas obras. O nosso escritor linka aqui a carta aos Hebreus, dizendo que o escritor aos Hebreus, buscando responder sobre a natureza da fé, apresenta-nos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ele deixa claro isso aqui para gente, é a prova das coisas que se não veem. A fé é isso. É a definição bíblica de fé. Fé é a prova das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o nosso escritor continua dizendo, embora essa ideia seja uma definição teórica, o escritor bíblico não se aprofunda em teorias, mas se volta ao texto bíblico e fundamenta a sua afirmação nos exemplos que o Antigo Testamento fornece sobre homens e mulheres de fé, que veremos mais adiante. Então, o que o nosso escritor está dizendo aqui? Capítulo 11 da carta aos Hebreus. O escritor começa dizendo, o escritor da carta aos Hebreus começa dizendo, fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Beleza, isso é teórico. Mas o que ele faz na prática no capítulo 11? Ele apresenta os diversos heróis da fé. A prova é que o capítulo 11 da carta aos Hebreus é chamado de a galeria dos heróis da fé. E ele apresenta, pela fé fulano fez isso, pela fé, pela fé. Ele vai sempre mostrando pela fé. Ou seja, esta é uma fé genuína, que é demonstrada através das obras. Segundo parágrafo do primeiro ponto, engano espiritual. E o nosso escritor diz que o autoengano espiritual ocorre quando há discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que ela realmente faz. Nós precisamos, eu já disse aqui, me parece que na aula anterior, nós precisamos ser coerentes com o que nós professamos. A nossa fé tem que ser uma fé, ou as nossas atitudes têm que ser atitudes coerentes com a fé que nós professamos. Porque não adianta a gente falar que acredita em uma coisa, mas através das nossas obras, das nossas atitudes, nós estamos fazendo outra. Pregações que não fazem um chamado à fé são apenas discursos que podem até produzir satisfação momentânea, mas não produzem a alegria da salvação. Eu tenho dito que igreja não é lugar da gente sair confortável. Igreja, culto, é lugar da gente sair confrontado. A palavra de Deus, ela precisa nos incomodar, precisa nos tirar da zona de conforto. É claro que todos nós precisamos ouvir também, em um momento da nossa vida, pregações de consolo, de conforto, e Deus tem isso. Isso é verdade, Deus tem. Mas nós precisamos de uma palavra, uma pregação que realmente nos tire da zona de conforto. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui
para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Testemunho ineficaz. O escritor nos diz que a fé improdutiva prejudica o testemunho cristão. A fé improdutiva prejudica o testemunho cristão. Quando os crentes não vivem de acordo com a sua fé, com a fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. Uma fé sem obras falha em mostrar o poder transformador do evangelho. Eu gosto de dizer que a fé precisa refletir Cristo. A nossa fé precisa refletir Cristo, porque esse é o objetivo da nossa fé. Eu gosto de falar também que João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. E por que que Jesus teve vou dizer assim, esse êxito inicial no seu ministério? Porque João Batista tinha credibilidade. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, as pessoas olhavam para João Batista e sabiam quem ele era. Então ele tinha credibilidade para falar isso. Então a credibilidade de João Batista promoveu inicialmente, é claro, o ministério de Jesus. Nós precisamos ter uma fé viva, uma fé que seja visível às pessoas que estão à nossa volta, a fim de que, quando nós falarmos de Jesus para alguém, as pessoas saibam, não, realmente isso que ele está falando é o que ele vive, é o que a gente está percebendo na vida dele. Segundo ponto da nossa lição, a evidência da fé por intermédio das ações. Primeiro parágrafo, fé em ação. É o que a gente está falando o tempo inteiro. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não sejam elas
um substituto para a fé, ou seja, as ações não substituem a fé, mas uma expressão natural dela. As ações, eu vou grifar aqui, ó, para você entender, ó. As ações são uma expressão natural da fé. Então, as ações são uma expressão natural da fé. É isso. Nossas ações, elas manifestam a nossa fé para as pessoas que estão à nossa volta. E nós precisamos realmente compreender isso e viver isso no nosso dia a dia. Segundo parágrafo do segundo ponto, amor em ação. O nosso escritor vai nos dizer que os textos dos versículos 15 e 16 têm sido compreendidos como uma parábola, com aplicação no versículo 17. Quais são esses textos? São os textos da leitura bíblica, os textos versículos 15 e 16. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Né? A pessoa chegou, tem uma necessidade. Amém, vou orar por você. Deus proverá. Mas Deus proverá através de quem? Através da nossa própria vida. É a nossa vida que Deus vai usar para prover. Aí Tiago está dizendo, se você fizer isso, que proveito terá? E aí, primeira epístola de João, capítulo 17 e capítulo 3, versículo 17, expressa a mesma ideia, dizendo, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu digo que, escrevi aqui, que não se pode fechar os olhos para a necessidade do outro. A gente não pode se fazer de desentendido. Ah, não é comigo, não é comigo. Os recursos que Deus nos permite ter, eles são para abençoar pessoas. Eu gosto muito de dizer que nós precisamos ser como rio e não como lagoa. Lagoa, tudo que cai fica ali. Rio não, tudo que cai no rio desce. E nós precisamos ser como rio. Tudo que vier sobre a nossa vida tem que abençoar outras pessoas. Esses dias eu estava falando na igreja sobre como ser, o que é ser uma bênção. Como eu me torno uma bênção? Quando eu abençoo alguém. Uma coisa é ser abençoado, outra coisa é ser uma bênção. Deus falou para Abraão, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, far-te-ei de ti uma grande nação. Deus enriqueceu Abraão, mas Deus falou com Abraão, ó, eu vou te abençoar. Mas Deus disse para ele também, sê tu uma bênção. Então Deus só nos abençoa para nós sermos uma bênção para alguém que está ao nosso lado. Terceiro parágrafo do segundo ponto, obediência em ação. Fé e obediência a Deus são intrínsecas, são intrínsecas. Não adianta dizer que tem fé e não obedecer. Sabemos que a fé genuína resulta em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Tiago diz isto, a religião pura e imaculada para com Deus é essa: guardar-se da corrupção deste mundo e ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então, a obediência a Deus é a manifestação da nossa fé, porque a obediência exterioriza a fé. A obediência deixa a fé visível também, não só as obras. Ah, eu vou ter muitas obras e não preciso obedecer. Não, não. A obediência também deixa a nossa fé visível. Terceiro parágrafo da nossa lição. Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Abraão, o pai da fé, e Raabe, uma mulher gentia e prostituta. O que os dois têm em comum? A fé. Tiago está falando para o povo hebreu assim, ó, vocês consideram Abraão? Claro, Abraão é o pai da fé, Abraão é o pai de todos nós, Abraão é uma bênção, ele creu no Senhor, Abraão, ele saiu andando, caminhando por uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão é uma bênção. E Raabe? Ah, tudo bem, Raabe salvou os espias, casou-se com Salmão, entrou inclusive na linhagem de Jesus e tal, mas Raabe era prostituta, né? Ah, pois é, mas mesmo antes dela entrar para a linhagem de Israel, mesmo enquanto ela estava vivendo
na sua vida, em Jericó, mesmo enquanto ela estava ali, ela tinha algo em comum com Abraão. É possível? É. É possível uma prostituta ter algo em comum com o pai da fé? Sim, é possível. O quê? A fé. Então, a fé nos torna pessoas iguais diante de Deus, porque nós manifestamos a nossa fé. E aí o nosso escritor diz, olha, o que aconteceu em Gênesis 22 foi a obra que demonstrou a fé que Abraão já possuía. Ou seja, a atitude de Abraão de levar Isaque e não ofereceu, mas de prontificar-se a oferecer Isaque, demonstrou, né, a atitude dele, foi visível, demonstrou a fé que ele já possuía. E ele diz que, aliás, o primeiro parágrafo, nós estamos tratando primeiro sobre Abraão. A fé nos traz a salvação e a obediência ativa, por sua vez, demonstra que a nossa fé é genuína. Então, isso aqui é o que o nosso escritor está deixando claro sobre Abraão. Agora, sobre Raabe, segundo parágrafo. Raabe, o nosso escritor, eu vou marcar aqui o que eu destaquei, ela, Raabe, escondeu os espias hebreus e ajudou-os a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas, demonstrando. Foi isso que ela fez. Ela demonstrou a sua fé por meio de ações corajosas. Isto aqui é o que nós estamos chamando aqui de fé visível. Raabe, assim como Abraão, teve uma fé visível. E esta fé visível, ela tem que operar em nós e através de nós para alcançar outras pessoas. Meus queridos, que a fé na nossa vida seja uma fé genuína, visível, para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço, pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.